Olá! Hoje nós vamos falar de uma patologia ou doença psiquiátrica. Vamos falar de algo que está atingindo, uma doença que está atingindo 33% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Estou falando de transtorno de ansiedade generalizada. Vamos entender por que esse número tão alto. Por que atinge mais mulheres do que homens, na proporção de duas mulheres para cada homem? Será que o transtorno de ansiedade tem fatores genéticos, hereditários envolvendo essa patologia? Atinge somente adultos ou também atinge adolescentes, crianças? Qual é a relação do transtorno de ansiedade generalizada com a depressão, por exemplo? Tem uma relação, como vocês vão ver, extremamente íntima. Inclusive, um dos tratamentos, você trata a depressão para ter uma resposta também do transtorno de ansiedade. Vocês têm que entender também qual que é a diferença, de ansiedade normal, às vezes do nosso dia a dia, de ter uma ansiedade normal, e da doença transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade, esporadicamente, que não te leva a sofrimento, a antecipação de sofrimentos, por exemplo, é normal, faz parte do dia a dia do ser humano. Mas a partir do momento que aquela ansiedade te tira o sono, que aquela ansiedade te altera a qualidade de vida, te traz sofrimento, nós já estamos diante de uma patologia que é o transtorno de ansiedade generalizada. Quero convidar vocês a continuarem conosco, é um assunto bastante relevante que altera e muito a qualidade de vida das pessoas, levando a sofrimento e leva também à somatização, ou seja, as pessoas começam a ter sintomas orgânicos, como sudorese, falta de ar, batedeira, que são as taquicardias, podendo muitas vezes levar até as pessoas a um pronto-socorro, achando que estão infartando, aí já chegando a crise do pânico, que é uma evolução, vamos dizer assim, uma piora de um transtorno de ansiedade que não é tratado, podemos até dizer assim. Então é um assunto muito relevante, importante e que atinge aí, tem uma prevalência muito grande, 33% da população mundial. Convido vocês a continuarem conosco, nós vamos para um intervalo muito rápido e vou estar aqui com o Dr. Paulo Lemes, que é psiquiatra, falando sobre esse assunto. Volto já já. Bem, estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e quem assistiu o editorial, o início do programa, viu que nós vamos falar hoje de um assunto psiquiátrico. Vamos falar de transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado. E, claro, que eu não poderia deixar de trazer aqui o Dr. Paulo Lemes, que é psiquiatra. Difícil trazer, mas nós conseguimos aí um tempinho dele para conversar conosco sobre esse assunto tão importante e vamos entender o porquê é tão importante. Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi difícil de trazer aqui de novo, Paulo? No começo da vida dele estava fácil, agora está complicado, a agenda dele bastante complicada, mas ele fez a gentileza aí de nos ajudar aí para conversar sobre esse assunto. E já explicando, Paulo, porque ainda se fala, quando fala assim, olha, você precisa procurar um psiquiatra. Ainda existe uma cultura que o psiquiatra trata só de pessoas aí loucas, vamos dizer assim, pessoas totalmente fora de si. Não é assim, Paulo? Não é. Primeiramente, um alô a todos, é um prazer estar aqui de novo, agradeço o convite. A gente nem usa esses termos, então o termo louco aí. Mas aí tem pessoas que falam, viu, Paulo? Sim, não, claro. Isso é muito comum, Acho que muito existe comum. uma resistência aí sempre a procurar o especialista, no Sim. caso o psiquiatra, por esse estigma, esse preconceito. Mas já melhorou, Não, tem caído. Tem melhorado. Caído bastante. Acho que as pessoas elas estão mais abertas, mas ainda tem uma carga. Geralmente as pessoas procuram clínicos, Sim.
em sequência às vezes, né? Então vai no gineco, no cardio, chega até o neuro numa boa, tranquilamente, mas demora para chegar até o psiquiatra. Então é isso, mas realmente não tratamos aí de... Somente pessoas que estão aí de pessoas fora muito fora comprometidas, né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que é muito prevalente e depois, acho que da nossa conversa aí, as pessoas vão reconhecer isso aí no dia a dia de uma forma bem tranquila, né? Então, eu disse aqui, Paulo, no editorial, fiz uma explanação breve do transtorno de ansiedade generalizada, mas aí as dúvidas são muitas e aí a gente já vai começar com uma pergunta da Silvia, porque a pergunta da Silvia é justamente o que é, né, o transtorno de ansiedade. Já quero agradecer a participação de todos aí por e-mail, encaminhando e-mail com perguntas, sugestões para o programa, né? Então, muito obrigada aí pela participação, porque é isso, nós, tanto eu quanto meus colegas que vêm aqui, nós queremos fazer diferença na vida de vocês com informações relevantes que qualifica sim, você sabendo, você conhecendo, ajuda demais. Então a Silvia pergunta, Paulo, o que é o transtorno de ansiedade? Ela não falou generalizado porque as pessoas não sabem, mas o que é o transtorno de ansiedade generalizado? Bom, transtorno de ansiedade generalizada é um quadro muito marcado por preocupação, né? Uma preocupação excessiva com relação a assuntos de dia a dia, né? Na verdade, o generalizado significa que é uma ansiedade presente em diversos contextos aí da rotina das pessoas, né? Ou às vezes todos, né? Então geralmente é uma pessoa extremamente preocupada com tudo, uma pessoa que coloca muito peso, né, em cima de todo tipo de acontecimento, né? Geralmente é muito marcado por essa questão da preocupação, né, do sofrimento por antecipação, né? Do imediatismo, né? Então geralmente são pessoas que têm uma pressa exagerada para resolver aí qualquer tipo de assunto, então tudo se torna muito urgente, né? Tá? Popularmente a gente pode falar que tudo se torna para ontem, né? Qualquer imprevisto, qualquer questão ali que fuja da expectativa da pessoa se torna algo que tem que ser resolvido rapidamente, né? Senão a pessoa fica sofrendo, né? Pensando muito naquele assunto até que aquilo se resolva. Paulo, e não precisa ser exatamente algo importante. Por exemplo, às vezes até uma viagem, que é uma coisa de lazer. Exatamente. Né? Por exemplo? Muito comum as pessoas sofrerem por antecipação, planejando esse tipo de evento, né? Ou imaginando ali como que vai ser, né? Então a pessoa vai passar um final de semana aí diferente, vai fazer uma viagem de férias e ela, sei lá, faz a mala com um mês de antecedência ou, né, já pensa aí com muitos detalhes, né, como que vai ser. Leva tem tudo muito uma caixa planejado. De remédios para isso, para aquilo, não é verdade? Isso, tem a questão do sofrer por antecipação por conta do pessimismo, inclusive, né? Então, geralmente as pessoas elas especulam o futuro de uma forma muito negativa e a pessoa ela toma providências para se prevenir de todas as possibilidades negativas aí a respeito do passeio ou sei lá, do evento lá. É aquela que olha mais para o lado do copo vazio do que o copo cheio, né, Paulo? Tem essa questão, né? O pessimismo é muito marcado em pessoas ansiosas, né? É um sinal assim preponderante. Sim. O pessimismo. Sim. Aí tem uma pergunta aqui da Patrícia que eu acho que é interessante para a gente complementar a tua resposta. A Patrícia pergunta o seguinte: afinal, qual que é a diferença entre ansiedade, que é uma coisa até meio que natural, né, de termos, e o transtorno de ansiedade? Qual que é a diferença? Qual que é o limite, o limítrofe, vamos dizer, entre uma coisa e outra? Boa pergunta. Acho que é legal realmente separar, né? Porque quando a gente fala ansiedade, geralmente as pessoas já leem, né, já interpretam como algo problemático, como algo ruim, né? E na verdade a ansiedade é um comportamento que foi aprovado aí, né, ao longo da nossa evolução. Então essa questão da precaução, essa questão de você se prevenir, né, de você pensar no futuro como algo, sempre pensando na possibilidade de acontecer alguma coisa negativa, é algo que na natureza é bastante protetor, né? Então, inclusive, né? Exatamente. Então, né, se a gente for um pouco mais radical, um pouco mais simplista, o bichinho lá, o animal que quando vai ter uma cria, não pensa
nas possibilidades negativas, né, com relação aí ao ninho, à localização do ninho, pode se tornar uma presa mais fácil, pode não transmitir o gene que né, é a nossa função biológica, vamos dizer assim. A ansiedade é protetora, né? Dentro do limite, né? Exatamente. Eu acho que a questão é o equilíbrio, é a dosagem, né? Então, você sofrer um pouquinho por antecipação te ajuda, por exemplo, a prevenir, se proteger ou a se preparar para algum tipo de situação um pouco mais crítica, né? Às vezes, sei lá, compromissos, né? Então, uma pessoa que pensa minimamente nas possibilidades aí de uma reunião, de uma prova, de uma apresentação, ela tende a se preparar melhor, aí um pouquinho mais fundo aí agora, no conteúdo, né, por exemplo. Quando que é esse, vamos dizer assim, um limite? Quer dizer, quando que nós podemos dizer, olha, não está normal. Existe um ponto aí que a ansiedade, como você disse, é normal você se proteger, se preparar, enfim, preparar uma apresentação para você ter um desempenho bom e tudo. Mas quando que Paulo, que fala assim, isso aí não está mais dentro da natureza normal do homem? A questão é o nível de prejuízo que isso traz para as pessoas, né? Então, usando o mesmo exemplo, a pessoa tem um compromisso ou uma reunião, uma prova, alguma coisa assim. Se ela vai se preparar para fazer lá a apresentação, para preparar o conteúdo, e ela só fica ruminando ali, né? Só fica martelando o que pode acontecer dentro da ocasião, ela não tem concentração para estudar o conteúdo. Então ela vai fazer provavelmente uma leitura mais automática, mais mecânica daquele volume lá, daquele conteúdo, ao invés de prestar atenção, de refletir realmente dentro da matéria, e o prejuízo é inevitável, né? Então a pessoa ela fica gastando energia, vamos dizer assim, sofrendo antes da hora, e não se concentra no que ela realmente tem que fazer. Então, os prejuízos eles são diversos, né? Então, por exemplo, até mesmo vamos até partir uma coisa mais objetiva, assim, tipo somatização. Isso aparece no organismo, a pessoa sente, sei lá, taquicardia, batedeira, né? Que as pessoas nós chamamos de taquicardia, por exemplo. Na verdade, eu acho que dá pra gente até esmiuçar um pouquinho aí dentro de todos esses prejuízos, sabe, Regina? Porque eu acho que é importante. É importante. Muitas vezes as pessoas elas descobrem serem ansiosas por conta dos prejuízos. Então, enquanto a ansiedade ela está dosada, enquanto a ansiedade não traz esses prejuízos de uma forma muito óbvia, muito clara, a pessoa não procura ajuda, né? Então, quais são esses prejuízos? A concentração, como eu disse agora há pouco, é uma delas, né? Então, a pessoa que está sempre sofrendo por antecipação ou se culpando por alguma coisa que aconteceu no passado, ela não está concentrada no que ela tem para fazer ali no presente, né? Então, é uma pessoa muito divagante, né? Muito distraída, geralmente. O que mais? Você falou da questão da somatização. Realmente, quando a pessoa ela entra num desequilíbrio emocional grande, porque ela está ali sofrendo, né? Ela está angustiada, né? Ela pode sentir dor no peito, ela pode sentir dormências, né? Ela pode sentir falta de ar. Muito comum acontecer insônia, né? Dor de cabeça. O que mais? Alterações gastrointestinais, então a pessoa tem queimação, cólicas. Não é infrequente acontecer diarreia, né? Então... tem pessoas que têm, né, Paulo? Por exemplo, tem um evento, alguma coisa, tem que fazer uma apresentação, a pessoa tem mesmo diarreia mesmo, claramente. Ela fala, eu não consigo, né? Ou começa a ir ao banheiro toda hora, fazer xixi, urinar. É muito comum isso aí, né? Muito comum. Então tem a questão da diarreia, tem a questão da urina, né? Como você mencionou. Tem a questão do suor, né? Suor, frio, né? Às vezes, ou um tremor, né? Tremores. Tem pessoas, uma vez, quando eu dava, só assim, exemplificando para as pessoas, eu dava plantão no pronto-socorro da Santa Casa, na época chamava ambulatório. Muitas pessoas chegavam tendo lipotímia mesmo, assim, meio que, sabe, queda de pressão, e você ia ver, a pessoa estava com ansiedade, né, Paulo? Transtorno, né? Porque aí já nem é essa ansiedade normal, né? Não, aí a gente chama de crise, né? Seria uma crise de ansiedade mesmo instalada ali, com sintomas físicos importantes, né? Então, a gente flertando um pouquinho com outro quadro aí também ansioso importante,
tem, né, acho que a crise de ansiedade mais notável, mais grosseira aí que a gente pode citar seria uma crise de pânico, né, onde a pessoa tem ali uma descarga química mesmo, né, existe ali Cai, a adrenalina vai... existe um aumento grande de adrenalina, né? Existe uma pane dos sistemas autonômicos aí, né? Neurológicos, e a pessoa tem uma sensação de morte, ela acha que ela vai morrer ali, a pressão da pessoa aumenta, a pessoa treme, o coração dispara. Então é um quadro realmente aí bastante grosseiro e que as pessoas muitas vezes têm dificuldade, né? Para entender que aquilo é de origem emocional, porque tem tanto sintoma físico que ela acha que ela está infartando, né? Não só ela, como os próprios profissionais que atendem. Né? Então, é verdade. É difícil você olhar para uma pessoa que está passando mal ali no momento e fazer um diagnóstico de pânico, né? Ou de uma crise de ansiedade mais intensa. Então, a pessoa entra no pronto-socorro, passa por uma avaliação mais complexa, com exames, às vezes com uma avaliação cardiológica aí bem aprofundada, para depois chegar na conclusão de que era ansiedade. Que está numa crise. E mesmo assim a pessoa leva tempo para se convencer de que todo aquele mal-estar era de origem emocional, né? Então, às vezes ela começa o tratamento e com um psiquiatra começa aí a fazer um tratamento mais específico e continua indo no cardiologista, no pneumo, no neurologista, porque ela não se convence de que ela está com um problema emocional. Porque realmente a sintomatologia é brava, quando chega nesse ponto aí, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, por que chega nesse ponto, né? Por que às vezes as coisas chegam a chegar numa crise dessa de você parar num pronto-socorro. Agora, como é que está a incidência do transtorno generalizado? Está muito alto? Alta incidência? Sim, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fez um levantamento recente até, e o número foi de 33% da população mundial. Então, que é isso? É um terço, né? Um terço? Passar para a fração, aí um terço da população mundial tem condições aí, né, para preencher todos os critérios aí de um quadro de ansiedade generalizada. E você acha que deve a quê a isso, Paulo? O que está acontecendo? Tantas pessoas assim apresentando esse sofrimento, né? Uma ansiedade sofrida, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que o mundo anda bastante exigente, né? De uma forma geral, né? Então, seja por questões políticas, econômicas, sociais, né? A ansiedade ela está muito relacionada com o contexto, né? Então vai desde um contexto ambiental, social. Vai desde o contexto familiar, né? Que é o ambiente ali de modelo ou de estímulo ali para a formação da personalidade, do temperamento das pessoas desde o início da vida, né? Até esse contexto mais externo, pensando em macroestruturas políticas, econômicas, sociais, né? Então, acho que realmente a nossa rotina tem sido pesada, bastante exigente, né? E então, isso começa lá atrás, né? Muitas vezes, né? Então, aí eu já quero te perguntar, tem a ver o transtorno mesmo, a patologia, tem a ver com alguma questão hereditária? Tem uma tendência familiar, hereditária de apresentar a doença? É difícil da gente separar, não? Acho que no caso da ansiedade generalizada, ansiedade generalizada, é um pouco mais complicado da gente separar o que vem da genética e o que vem de ambiente, porque geralmente pais ansiosos transmitem, né, essa ansiedade para os filhos, né? Então, se você é uma pessoa ansiosa, você transborda essa ansiedade, você transmite isso para todas as pessoas que estão ao teu redor. Né? Não, mas aí é uma transmissão assim, eu estou dizendo se existe... Um componente genético. Componente genético. Sim, eu vou chegar nessa resposta aí. Então, assim, é difícil de você separar por conta disso, porque a relação é uma relação próxima, né? Então, é pai e filho direto ali. Então, você não sabe exatamente se a ansiedade veio da genética ou se foi simplesmente ali da vivência, né, da convivência com uma pessoa ansiosa. Mas os dados, né, aí as pesquisas mostram com até algum respaldo importante, né, estatístico, que em torno de 30% da ansiedade generalizada é de origem genética, hereditária. 30%? Então, se você tem um parente de primeiro grau
que preenche critérios aí para uma ansiedade generalizada, você tem aí em torno de 30% de desenvolvendo. Tá. Mesmo que você seja, sei lá, criado longe dessa pessoa, você tem os 30% de risco aí de abrir o quadro em algum momento da vida, né? Entendi. Então a gente entra naquela questão que se fala muito hoje, Paulo, da epigenética, né? Que é a questão do meio ambiente, da vida em si, da família, influenciar na genética. Uhum. Porque às vezes eu posso ter uma genética, não sei se você vai concordar comigo, uma tendência, mas eu não tive talvez um gatilho para isso, né? Ou não tem a ver. Ou você tem que ter um gatilho para isso. Quer dizer, eu sempre tive e não sabia. Entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, eu estou tratando de transtorno, foi feito o diagnóstico. Você está com transtorno de ansiedade generalizada. Tá bom, tô. Mas eu sempre tive isso e estava meio enrustido em mim e tive um gatilho de alguma perda, alguma coisa, e aquilo ali desenvolveu. Ou pode desenvolver mesmo sem gatilho? Sem um fator desencadeante, vamos Os dizer dois. assim. Os dois? Os dois. Tá. Então, nós ainda não temos aí um gene bem marcado, né, localizado ali, para a gente dizer se você possui ou não aquela carga genética, né, clara ali, né, comprovada através de um exame, para a gente, sei lá, se precaver, se prevenir, né? Tá? Mas os gatilhos, eles acontecem e a pessoa realmente pode abrir o quadro em qualquer momento aí da vida, né? Tá bom. Sobre a questão da epigenética, não existe uma confirmação ainda de que se você desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, seu material genético vai ser modificado e isso depois vai ser transmitido para o teu descendente, né? Okay. Então isso a gente ainda não tem isso bem estabelecido. Não. Né? Ok. Paulo, você acredita que já fomos, olha, já foi uma parte do programa, né? Eu peço a vocês que continuem conosco, lembrando que vocês podem encaminhar suas perguntas, sugestões para o programa, www.reginacioff.com.br, né? Através ou então reginacioff@terra.com.br, que é ou pelo minha página ou então pelo meu e-mail, né? Pode encaminhar suas perguntas aí que nós vamos ter o prazer de responder. Lembrar que o programa é todo domingo 19h30 com reapresentação às quintas 16 horas e quem acorda cedinho também sexta-feira às 6 horas da manhã. Lembrando aí as cidades agora que assistem o programa Saúde em Seu Lar, agradecer a audiência, o carinho e dizer que nós queremos sim fazer diferença na sua vida com informações que façam relevância e você possa se cuidar cada vez mais. Não saia daí que a gente volta em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Dr. Paulo Lemes, que é psiquiatra. Hoje nós estamos falando especificamente de transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é essa patologia aí assustadora, o número 33%, né, dos habitantes aí do mundo apresentando esse tipo de problema. E o Dr. Paulo já explicou aqui por quê. Afinal, está atingindo mais homens, mulheres, as mulheres já ultrapassaram os homens. Não vai me falar de novo que nós estamos à frente dos homens nisso. Sim. Eita, lamento dar essa notícia, mas os números aí indicam, né? Já é uma proporção aí conhecida há bastante tempo, né? Tá. A relação é de 2:1. 2:1. É. Tá. Então seriam 2 mulheres para cada homem. Sim. E aí eu acho que tem a ver com a vida que as mulheres estão levando, né, Paulo? Porque as mulheres hoje, elas não são mais só donas de casa há muito tempo, né? Cuidam de filhos, cuidam do marido, trabalham fora, tem outras atividades, seja política, seja outra atividade. Isso aí você acha que colaborou para isso? Porque é muita coisa, a mulher realmente ela absorve muito. Acho que sim. Né? Tem todos esses fatores externos. Hormonal, né? tem a ver também, não? Sim. Né? Então, a ansiedade está relacionada com uma série de fatores orgânicos também, né? Não é simplesmente algo
da vida, do cotidiano. Ambiental ou externo, pensando em estímulos, né? Então é uma somatória aí de fatores que justificam a abertura do quadro, né? E aí eu te pergunto, né? Eu acho que esse desafio aí da mulher encarar 2 o espaço na turnos, sociedade, 3 turnos, mesmo a questão de lidar com dificuldades como machismo, como, né, uma disputa de espaço, ainda existe a busca preconceito. do respeito. Eu acho que sim, é algo bastante estressante, né? É algo tenso, né? Então, Tá. acho que justifica. Vendo, gente, nós queremos, mas sofremos com isso, ó, 2 para 1, né? Fazer o quê? Mas vamos continuar tentando, né? Vamos continuar tentando. Vamos continuar na nossa luta aí, na busca do nosso espaço. Eu sempre digo, viu, Paulo, que a gente não quer ser mais, não, viu? A gente só quer caminhar junto, mais nada. Eu acho que sim, né? Né? E tá certo, Nada né? mais justo. Okay. Agora, faixa etária, tem a ver também? A faixa etária, mais a mulher mais, vamos dizer, 50 anos para cima, ou as mulheres mais jovens também, adolescentes? A trajetória natural, independentemente do gênero, né? É em torno, na verdade é no final da adolescência, começo da vida adulta. E acho que isso não acontece à toa, né? Sim. Então a gente vê ansiedade generalizada em criança, a gente vê ansiedade generalizada em adolescente. Em criança? Sim. Criança mesmo, faixa etária? Criança. Pediatria? Sim. Que coisa, crianças hein? novas, né? Tá? É a minoria, ok? Sim. Tá? Mas existem crianças ansiosas aí com alguma frequência, inclusive. Mas a incidência maior se dá aí no final da adolescência, começo da vida adulta, né? A tendência é que o nível de ansiedade até aumente aí até a meia-idade e depois isso diminua, tá? Então, não é a trajetória de um indivíduo necessariamente, tá? Pensando em incidência, né? Idade de começo dos sintomas, tá? Então, eu acho que isso está relacionado com o aumento das responsabilidades, né? Então, não é também com vamos dizer, a formação mesmo da personalidade e tudo mais? Sim. De mostrar? Eu acho que ela acompanha o processo de individuação, né? Então, enquanto você é uma criança, um adolescente, você ainda está ali inserido dentro do contexto familiar, muito dependente de cuidados, de uma certa forma você está protegido, certo. Né? E conforme você vai crescendo e vai se aproximando aí do começo da vida adulta, a tendência é que você se individualize, que até se afirmar, né? Exatamente, que você procure seus caminhos, que você se desafie e realmente os desafios vão ficando cada vez maiores, né? Você começa a se relacionar, você começa a fazer as suas escolhas pessoais, profissionais. E buscar sua independência, sua independência financeira, né? Então, assim, tem uma série de fatores de marcos, né, ali externos que colaboram para essa questão da cobrança pessoal, dessa questão aí de se preparar para a vida adulta, vamos dizer assim, né? Então, desafios como vestibular, por exemplo, entrevistas de emprego, ou mesmo a rotina de emprego, né? Você lidar com pessoas ali dentro de um contexto mais formal, com mais disciplina, com rotina. Eu acho que isso é ansiogênico, né? Isso é exigente. E aí, se a pessoa tem se ela tiver uma predisposição, ela pode desenvolver a doença, né? Porque é uma doença, né? É uma patologia, vamos dizer. Paulo, tem uma pergunta aqui que não tem muito a ver, mas eu acho que é interessante porque já esclarece também. A Solange pergunta o seguinte: se a pessoa que tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Se isso é um tipo de transtorno de ansiedade. Isso, o TOC, né, que é uma sigla, chama, né, transtorno obsessivo compulsivo, ele até pouco tempo ele fazia parte aí dos transtornos ansiosos, né? Na verdade, eu acho que existe bastante ansiedade dentro do TOC, né? Mas ele é um quadro tão importante que ganhou aí um espaço próprio no último... Não está mais no contexto do transtorno de ansiedade. É um transtorno? É um transtorno com muita ansiedade, mas ele é tão grande, vamos dizer assim, com alguns desdobramentos, que não cabe mais dentro do transtorno de ansiedade. Como se ele tivesse sido promovido aí para um espaço próprio, entendeu? Tá? Então, mas é um programa até à parte. É um grupo de transtornos obsessivos, né? Tá.
tá? Então é uma ansiedade, mas não está dentro hoje do nosso contexto aqui. A gente pode até mais para frente fazer um programa só sobre toque, né? Sim. Porque também é comum, O assunto né? é bem vasto, sim. Bem vasto. E é comum também, o toque. Também tem uma prevalência considerável. Prevalência considerável. Sim. Ok. Aí o Elias perguntou, mas o doutor Paulo até já respondeu, viu, Elias? Que é o seguinte, por que tantas pessoas hoje têm esse problema? Acabamos que eu atropelei aqui, perguntei, ele já até respondeu, vamos aproveitar nosso tempo aqui, né? Agradeço aí muito a participação do Elias, que pergunta por que as pessoas têm o doutor Paulo, que ele já explicou direitinho. Mas aqui tem uma pergunta do João Paulo, que diz o seguinte, existe algum sinal de alerta que eu estou ficando doente? Já que o transtorno de ansiedade é uma doença? Eu acho que a gente pode falar mais ou menos do perfil de um transtorno ansioso, né, generalizado, de uma pessoa que é ansiosa, para responder a pergunta aí do João Paulo. Então, é o seguinte, né? Quando a pessoa ela tem um sofrimento antecipatório exagerado, quando ela é uma pessoa que tem dificuldades para esperar as coisas acontecerem, quando ela reconhece que ela se cobra demais, que ela é muito perfeccionista, ou que ela traz para si funções ou responsabilidades que não são dela, né, ou que as pessoas não convidaram, né, ela a participar, ela tem um transtorno de ansiedade. Pode ficar atenta, acender a luzinha. Isso. Então, lógico que isso tem vantagens, né, no dia a dia, tá? Uma pessoa que tem um quadro de ansiedade generalizada, ela é muitas vezes valorizada por ser uma pessoa muito cobradora de si, cumpridora de prazos. O patrão gosta muito de ter um funcionário assim, né? Exatamente, né? É algo que eu sempre explico aí para as pessoas, né? Então, ter um gerente com ansiedade generalizada, por exemplo... É uma beleza, né? Porque a pessoa vai centralizar várias funções em si, ele tem uma tendência maior a ser líder, né? É uma pessoa bastante... metódica, bastante rígida, né, para algumas questões, geralmente cumpridora de prazos, como eu já disse. Então, ele é uma pessoa que dificilmente vai chegar problemas até você, né? Então, se você tiver um empregado ou um gerente aí com ansiedade generalizada, trabalho aí. Seu trabalho vai ser poupado e provavelmente Só que sofre, né, Paulo? A pessoa sofre, né? Exatamente, esse é o ponto. Esse né? é o ponto. Então, sofre, ela não é feliz, ela sofre. E ela tem um risco maior de abrir outros quadros mais graves ou ter prejuízos maiores secundários a esse tipo de questão. Por exemplo, que prejuízo uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade e que não se trata, vamos dizer assim? O que ela pode desenvolver? Ela pode desenvolver, por exemplo, quadros mais limitantes, como transtorno de pânico, ela pode ter prejuízos de sono, né, o que é bastante incômodo para a maioria das pessoas. O sono é importante? Fundamental, né? O sono é importante. Mas eu até que você queria abrir um parênteses e falar da importância do sono para o nosso equilíbrio psíquico, né? Vamos dizer assim. O sono ele tem uma função de repolarização, né, das células, né, do cérebro, né? Então é como se a célula realmente precisasse funcionar numa velocidade menor para se recarregar, né? Então a gente pode fazer uma analogia aí com a questão da recarga aí do celular, exemplo, né? Então você usa o teu telefone o dia todo, chega uma hora lá que a bateria acaba e se você não carregá-la à noite, no dia seguinte você não vai conseguir usá-la, né? Certo. Então, de uma forma simplista, aí a gente pode fazer essa comparação, né? Tá? Eu costumo dizer que uma pessoa que não dorme bem é uma pessoa que não vive bem, né? Tá. E assim, existe... nós até fizemos há um tempo atrás um programa sobre distúrbio do sono e parece que não tem mais aquela questão, pelo menos 8 horas. Parece que isso mudou, né? Não sei se você tem essa informação, mas é o que você acorda bem. Agora, tem pessoa que para acordar bem precisa dormir demais, né? Isso, na verdade, a questão do sono ela é bastante individual. É muito individual, né? Então, eu acho que é uma área ainda com bastante margem para crescer, pensando em conhecimento, né? Sim. Tá? Realmente tem essa questão individual, mas uma informação que eu acho relevante aí para sono, que foge até um pouquinho da minha área, mas... Sim, mas foge ou não foge, né, Paulo? Você tem que tratar, eu trato o sono, né? Você trata esse problema de sono, né? Sim. É a questão
do tempo. Você falou aí das 8 horas, né? Hoje a gente tem relatos aí que pessoas que dormem menos que 6 horas aumentam consideravelmente risco de doença cardiovascular. Então, infartos, AVCs, né? Os populares derrames aí, né? O pessoal fala em derrame. Mas é isso. Então, assim, uma pessoa que dorme menos de 6 horas já aumenta consideravelmente aí o risco de problemas cardiovasculares ao longo da vida. Né? A pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada, com esse diagnóstico, tem distúrbio do sono concomitante ou pode não ter? Não, um dos critérios para fazer diagnóstico de ansiedade generalizada é a alteração do sono. Né? Tá. Geralmente, na ansiedade generalizada, a pessoa tem privação de sono, né? Que pode acontecer tanto no início, né? Pode ser uma insônia inicial, então a pessoa deita na cama e começa a fazer o balanço geral do dia que está terminando, ou planejando o dia seguinte, né? Então ela vai deitar e ali naquele silêncio, na escuridão ali, a cabeça, ao invés de desacelerar, ela acelera. Então ela começa a martelar pensamentos, né? Geralmente aumenta o nível de incômodo, né? Então se você começa a planejar, por exemplo, o dia seguinte e não consegue cortar esse mecanismo, você vai ter mais dificuldade para dormir ainda, né? Então, existe insônia inicial, pode existir fragmentação do sono, né? Então, a pessoa tem despertares no meio da noite que podem durar bastante tempo, né? Então, a pessoa acorda, sei lá, depois de 2 horas que dormiu e já começa a pensar no que ela vai cozinhar no dia seguinte, né? Ou como que ela vai resolver um problema que está pendente. Né? Então, depois até no tratamento, na hora que acho que até você vai abordar essa questão de atividade física e também tal. E tem uma pergunta aqui, que é assim, não tem a ver, mas até tem, mais ou menos tem, do Carlos, que ele pergunta se a pessoa que é estressada, você já considera como uma doença, aquele estressado que chuta tudo, que fica bravo com tudo, que não tem paciência. Tinha até um programa, o Saraiva, né, que era estressado com tudo, né? A gente lembra disso. Era aquele mal-humorado. Isso já pode ser considerado, se a pessoa já está doente, é bom procurar um tratamento? Um dos sintomas aí, né, um dos alertas, até voltando na pergunta aí do João Paulo, é a irritabilidade. Né? Então, quando o humor da pessoa fica irritadiço, pesquisar ansiedade vale a pena. Né? Então, se a pessoa ela percebe que ela está mais intolerante, mais irritada, reagindo desproporcionalmente a frustrações, a problemas, ela deve estar ansiosa. Deve estar ansiosa. Então, pode explorar porque o estresse, aí que às vezes, você estressar um pouquinho, às vezes tudo bem, mas tudo você estressar, complicado, né? Exatamente. Complicado. É como se a pessoa estivesse tensa o tempo todo ou esperando algo muito ruim acontecer a qualquer momento, né? Então, isso é ansiedade, né? Então, a pessoa que está esperando a todo momento acontecer algo grave, uma tragédia, ele está ali armado o tempo inteiro. Então, Bom, uma pergunta que eu acho que as pessoas devem estar querendo que eu pergunte, né, para você, é a questão da relação do transtorno de ansiedade generalizado, que nós estamos conversando, e a tal da depressão também, que é outro assunto que deve estar... O teu consultório deve estar assim, com essa questão da depressão. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, né? Então na verdade existe uma relação química entre os dois transtornos, né? Entre os dois quadros. Então, a depressão, né? O transtorno de ansiedade generalizada, eles acontecem quimicamente de uma forma muito próxima. Né? Certo. E é muito comum nós diagnosticarmos um quadro misto. Né? Então, muitas vezes são pessoas que são ansiosas já de longa data, né, cronicamente, e que deprimem em cima aí desse quadro. Né? Então, um dos quadros mais comuns, né, existe uma prevalência aí de 25%, né, de intersecção mesmo. De intersecção entre os dois. Então, de pacientes que preenchem critério para os dois quadros. Né? Tanto ansiedade generalizada quanto depressão. Isso não tem nada a ver com aquele que fala assim, aquele lá é bipolar.
Não. Que um dia ele tá agitado, tá assim, ansioso, outro dia tá deprimido, tá triste. É uma confusão bastante comum. É uma confusão, né? Mas Falar que ele lá é bipolar. São quadros diferentes. Tá. Existe uma instabilidade de comportamento e aí as pessoas acabam confundindo e usando mas bipolar. uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Não. Mas então a depressão, e aí como é que você acha que isso acontece porque é o tal que nasce primeiro a galinha ou ovo, né? Você acha que a depressão que a pessoa tem, sei lá, e desenvolve uma ansiedade ou a ansiedade que desenvolve uma depressão? Ou não existe isso? As coisas caminham juntas? Como é que funciona isso, Paulo? Geralmente a ansiedade ela vem primeiro. Né? Geralmente por ser um quadro crônico que começa aí no começo da vida adulta, geralmente a ansiedade ela vem primeiro, tá? Agora, não tem uma regra, tá? Então, como eu disse, quimicamente os quadros acontecem por um motivo muito próximo, né? Então, existe um desbalanço químico aí no cérebro, né? E existe mesmo esse desbalanço químico? Existe, né? Existe um desbalanço entre... Dos neurotransmissores? Principalmente serotonina e adrenalina, né? Tem outros fatores associados, né? Neurotransmissores aí um pouco menos conhecidos. Claro. Tá? Mas existe mesmo essa alteração no cérebro? Existe. Tá. E naquele momento que a pessoa preenche os critérios, né? O tratamento ele é super importante, né? Tá. Então é importante que medicamentoso. Exatamente, que ela restabeleça o equilíbrio químico até para depois tomar decisões e tudo mais. Né? Ok, daqui a pouco nós já vamos falar. Tem uma pergunta aqui, nós vamos falar de tratamento, aí você pode explicar até melhor. Tem uma pergunta aqui da Vitória, que ela pergunta o seguinte: doutor, quando eu devo procurar ajuda vivendo uma situação de violência, para não desenvolver a doença? Isso que ela quer dizer. Porque às vezes vive uma violência tão grande e acaba desenvolvendo uma patologia, pode ser até um transtorno de ansiedade, uma fobia, alguma coisa assim. Quando que eu devo procurar? É preventivo, né? A pergunta dela, nós podemos prevenir, né? Porque tem situações, né? Assaltos, assassinatos e tudo que a pessoa vê, que é complicado, né, Paulo? Eu acho que a pergunta da Vitória está mais relacionada com um outro quadro ansioso, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Tá, que é outra coisa. E que, só para dar uma noção geral, né, que é um quadro onde a pessoa revive aquela situação de violência com muita clareza, né? Tá. Então é como se ela realmente voltasse com muitos detalhes, né? Na cena. Então ela tem uma lembrança aí com bastante incômodo, com bastante angústia, né, dessa situação de violência, que pode ser de qualquer natureza. Né? Então, se for uma violência muito, sei lá, uma coisa que marcou muito, deve procurar. Até para não desenvolver. Pelo menos para se orientar, né, Paulo? Eu acho que, assim, se a pessoa realmente não... Ela está conseguindo lidar com essa situação, ainda vá lá, né? Agora, se é um assunto que ficou ali preso na cabeça, consegue dormir, que é recorrente, que está comprometendo funcionalidade, se a pessoa realmente está tendo prejuízos muito claros ali no dia a dia, aí eu acho que procurar ajuda vale a pena. Eu reforço a questão dos prejuízos, né, para todos os quadros aí mentais. Então, muitas vezes a pessoa ela se reconhece ansiosa, mas para ela tá bom, para ela tá conseguindo administrar, ela não está sofrendo, né? Isso é muito claro. Tem várias pessoas que preenchem critérios aí diagnósticos para uma ansiedade generalizada e usam isso como uma ferramenta de dia a dia, né? Tá? Okay. Então, a questão do prejuízo pessoal, eu acho que é muito importante aí que seja reconhecido. Paulo, nós vamos ter que ir por mais um intervalo, rapidinho, nem vou falar muito aqui, porque nós ainda temos uma pergunta importante, que é o tratamento, né? Como é que está hoje essa questão do tratamento. E a gente volta em um minutinho, eu peço que vocês continuem conosco, tá? Porque é um prazer estar com vocês aí. Volto já já. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar, no finalzinho do programa, com o Dr. Paulo Lemes, que é psiquiatra. E eu quero já perguntar para o Dr. Paulo o seguinte: e o tratamento, Paulo? Como é que está essa situação do tratamento hoje, desses 33% aí, que é um número assustador realmente? Bom, o tratamento ele é um tratamento
multiprofissional, geralmente, né? Tá. Ou de abordagens diversas, né? Não necessariamente multiprofissional. Mas existe a questão medicamentosa, né? E Então, como é que está essa questão do arsenal terapêutico para tratar hoje? Evoluiu? ele tem evoluído, né, nos últimos anos, né? Então existiu aí um boom, né, das classes aí de antidepressivos, né? Nós tratamos a ansiedade com medicações antidepressivas, né? Pela similaridade aí do desbalanço químico, Que você né? já Como explicou. eu disse, tá? Então a base do tratamento aí de um transtorno de ansiedade generalizada é o antidepressivo, né? É a medicação carro-chefe, vamos dizer assim, tá? E nos últimos 40 anos, vamos até extrapolar aí 35, 40 anos, realmente existiu uma gama maior, né? Um crescente aí na classe, né? Nas classes aí das medicações. Tá. Né? Acho que a gente ainda pode Vai melhorar. diminuindo também os efeitos adversos, Exatamente. né, Paulo? Nesse sentido, né? É, Acho que a gente pode interessante, né? melhorar, né, cada vez mais, pensando em tempo de ação, em especificidade, né, em qualidade do tratamento, com menos efeitos colaterais possíveis, né? Mas geralmente é um tratamento razoavelmente simples de fazer, não é um tratamento curto, né, por ser um quadro crônico, por ser algo com bastante Em média, prejuízo. quanto tempo você consegue dar alta para um paciente? Em média. Essa questão da média realmente é difícil de falar, falar. mas em torno de 1 ano e meio, 2 anos é possível, né? É possível. O tempo mínimo para tratamento é o de 1 ano a partir da manutenção do quadro, né? Então, geralmente o paciente procura o profissional, o tratamento leva um tempo até chegar aí no ideal de benefícios e depois desse momento que a gente começa a contabilizar essa questão dos 12 meses. Tá. Né? Isso não é arbitrário, isso é baseado em pesquisas, né, em estatísticas, e o tratamento ele tem aí geralmente um começo, meio e fim, apesar da ansiedade generalizada ser algo mais crônico. Né? Então, Porque você dizer assim, não consegue talvez ficar sem o medicamento? não. Pode acontecer isso? Pode, dependendo dos casos, sim. A ansiedade ele é um quadro meio traiçoeiro. O transtorno de ansiedade generalizada é um quadro um pouco traiçoeiro pelo seguinte. Muitas vezes a pessoa procura em um estado mais perigoso, mais crítico, vamos dizer assim. Ela melhora, ela passa um bom tempo sem sintomas limitantes e depois de... Não, a pessoa pode ter alta, Então, né? Depois de 1 ano e meio de tratamento, por exemplo, 2 anos, a gente tira a medicação. E ela fica bem durante aí 6 meses, 1 ano, ou até mais tempo que isso. Só que depois a ansiedade ela vai voltando, vai aumentando e pode trazer novamente aí um período crítico, né? Crítico. Então a ansiedade ela tem um perfil flutuante e o que é muito dependente, inclusive, de contexto, né? Então a pessoa ela passa um período bom de tratamento, ela vive bem ali. Eu acho que a pessoa aprende muitas vezes a viver de uma outra maneira que muitas vezes ela não conhece, né? Então uma pessoa que é ansiosa, muitas vezes ela desconhece o que é viver com uma ansiedade mais baixa ou não ser ansiosa. Tá. Né? Então o remédio, a medicação, o tratamento de uma forma geral, ele mostra isso para ela de uma forma... A gente acaba casando com o psiquiatra, a verdade é essa, viu? Eu acho que você deve ter um monte de esposas e companheiros lá. Tem pessoas que o tratamento é um tratamento mais prolongado. Né? É verdade, Paulo. Eu sei que é verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Além do medicamento, é claro, a atividade física é importante, você equilibrar o sono dessa pessoa é importante. Isso. Tá. Né? Então, dentro dessa questão do tratamento, né, eu reforço que o tratamento não é só medicamentoso. Tá. Né? Então, apesar de eu ser o profissional que medico, o tratamento é um tratamento mais completo. Né? Então, o remédio ele traz uma ajuda importante, geralmente é o empurrão inicial ali, mas tem outros pontos que são muito importantes, né? Outras ferramentas aí que merecem bastante crédito. Atividade física, principalmente as aeróbicas, né? Tá. Então, caminhadas, corridas, natação, hidroginástica, essas aulas aí em grupo, né, que são oferecidas em academia, dança, né? Então atividades que exigem aí de uma forma... Que libera
de uma forma moderada, né, do corpo e que é bom para tudo, né, Paulo, na verdade, né? Se a gente for listar aqui, nossa. A gente vai longe. Mas atividades aeróbicas em torno de 3 a 7 vezes por semana, né, mínimo de 3, com uma duração de aproximadamente 50 minutos, tá? Ajudam e são comprovadamente aí realmente benéficas. E a psicoterapia? Né? Esse é outro recurso importante, né? Então, acho que a psicoterapia ou o segmento com um psicólogo ou com um psiquiatra que aplique a psicoterapia é uma ferramenta importantíssima, né? Tá. Você não precisa ter um transtorno de ansiedade generalizada para procurar terapia. Acho que é um bom recurso para todas as pessoas, pensando em autoconhecimento, né? Um recurso para você se conhecer mais, né? Mas para ansiedade generalizada ajuda muito, ajuda bastante. Tá. Ok? A questão de... é importante eu te fazer essa pergunta, porque esses dias até me fizeram essa pergunta e eu respondi assim, pelo bom senso. É você fazer atividade física à noite. Você acha interessante isso? Eu estou dizendo por conta... Você tem transtorno de ansiedade generalizada. Aí você faz atividade física à noite. Isso aí não te excita, vamos dizer assim, e te atrapalha o sono, e o sono é importante para o tratamento? O que você acha disso? Você orienta alguma coisa, não? Isso varia, né? Isso varia muito, tá? Pensando no benefício da atividade física, né? Tem pessoas, por exemplo, que só pode fazer à noite. A questão da rotina realmente limita aí as escolhas, né? Mas você perguntou da questão de atrapalhar o ritmo, né? De sono e de vigília. Isso, se atrapalha. Isso varia. Isso varia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não posso fazer atividade física à noite, senão acontece isso que você falou aí. Eu fico acelerado depois. Você fica acelerado, Então, a atividade física me acorda, me estimula, eu tenho vontade de fazer outras coisas e não dormir. Então, demora um tempinho maior aí para pegar no sono, mas isso é esse modelo. Sua. Exatamente. Tem pessoas que não, tem pessoas que fazem atividade física, chegam em casa... Eu tenho a impressão que se eu fizer atividade física à noite, eu passo a noite acordada, viu, Paulo? Então, tem pessoas que chegam em casa, tomam um banho, deitam e dormem. Mas eu sempre recomendo que a pessoa termine as atividades físicas por volta das 8 da noite. Pelo menos. Pelo menos. Para dar um tempo realmente para desacelerar, para ela ficar ali num ambiente de maior penumbra, de maior escuro, mais quietinho. Essa questão de ficar dormindo também assistindo televisão atrapalha, não é? Atrapalha. Não só transtorno de ansiedade, mas que atrapalha tudo. Para todas as pessoas, geralmente. Tá. A iluminação ela não é bem-vinda aí para o nosso sono. Tá. Bom, eu acho que aí a gente fechou, né, Paulo? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a questão do tratamento que eu não te perguntei? Alguma colocação? Eu acho que pelo menos deu uma ideia geral aí da... eu acho que uma coisa que é legal para falar, para a gente encerrar, é o seguinte. Tem muitas pessoas que atribuem a ansiedade a fatores externos. Né? Então, elas relacionam a ansiedade ou até outros quadros, como depressão, por exemplo, a trabalho, aos relacionamentos, ao contexto da cidade que mora. Né? E as pessoas elas procuram ajuda já com a solução engatilhada. Né? Então, a pessoa vira e fala assim, não, meu problema é meu trabalho, então eu estou ansioso, eu estou mal aqui porque o meu trabalho é um trabalho extremamente estressante. Sem dúvida nenhuma o trabalho pode ser estressante e pode contribuir muito para o aumento da tensão e etc. Mas quando a pessoa ela está ansiosa ou ela está deprimida, já existe um desbalanço químico, já existe um mal-estar. E não é a culpa só do trabalho. Isso. Né? Na verdade, é um mal-estar que a pessoa vai levar para outros trabalhos, para outras cidades, para outros relacionamentos. Né? Então, a gente precisa corrigir esse quadro de base, né? Para depois a pessoa tomar decisões mais acertadas ou com um risco menor de erro. Tipo assim, eu não vou mais trabalhar, vou pedir demissão porque ali não tem jeito. Não é assim, né, Paulo? Primeiro tentar resolver para... Isso, acho que tem que tomar cuidado com essa questão da impulsividade, né? Então é uma sugestão aí para as pessoas, né? Então dos poucos conselhos que eu dou aí para as pessoas em fases mais críticas é justamente esse, né? Não tome medidas mais radicais enquanto você não se sentir
melhor com você mesmo, né? Então, quando a gente não está legal com nós mesmos, quando nós não estamos bem ou com o diagnóstico já instalado, a tendência é que nós interpretemos todos os estímulos de uma forma distorcida e geralmente para pior, geralmente, né, com um olhar mais pessimista do que o que acontece na realidade, né? E aí a tendência é você querer se livrar daquilo, é você transformar aquilo. Exatamente, né? Paulo, olha, muito obrigada, viu? Nosso tempo acabou, leva aqui nosso coração mais um lá para a coleção. Muito obrigado. Viu? Tem lá da Amandai, né? Eu tenho o teu, tem vários corações lá. Obrigada, muito viu? Obrigado. Pelo seu carinho, tá bom? Imagina. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer vocês pela audiência, pelo carinho, dizer que é um prazer muito grande. A gente faz esse programa com muito amor mesmo, de verdade, para que eu possa fazer, tanto eu quanto meus colegas que aqui vêm com tanta boa vontade de passar essas informações, né? Fazer a diferença na vida de todos vocês. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá.